Ao longo dos séculos, as nações lutaram umas contra as outras, forçando os soldados a se defenderem de maneiras cada vez mais engenhosas. Com isso, foram desenvolvidas armaduras de combate funcionais. Mas ao longo dos milênios, diferentes culturas modificaram suas armaduras para atender a uma variedade de propósitos, resultando em alguns dos trajes mais impressionantes que você já viu. De trajes com espinhos para lutar contra ursos, a exoesqueletos totalmente automatizados. Vamos conhecer algumas das armaduras mais incríveis de todos os tempos. Cole Benson. Em meados do século XIV até o XV, a Alemanha decidiu investir em uma nova arma secreta, os opicultores. O quê? Não é nada disso? Então o que raios é essa coisa? Bom, embora pareça um capacete de apicultor macabro, esses trambolhos volumosos com grades pesadas são chamados de capacetes Kolben. Eles eram usados por guerreiros de torneios a cavalo, que lutavam com porretes ou espadas sem corte, chamadas de Kolbens, daí o nome. Essas gaiolas de cabeça assustadoras variavam em tamanho, mas os maiores capacetes preservados mediam cerca de 48 centímetros de altura e 25 centímetros de largura, e pesavam quase 6 quilos. Portanto, seria como usar uma grande bola de boliche oca na cabeça. Esse tipo de armadura de torneio geralmente deixava o usuário imobilizado, e com todo aquele peso sobre os ombros, é provável que não fosse muito confortável de usar. Feitos em uma estrutura de ferro, alguns modelos eram cobertos com gaze e gesso, e adornados com um padrão floral. Esses capacetes eram acolchoados por dentro para não machucar muito os guerreiros. Por mais incrível que pareça, devido à delicada decoração em gesso, apenas alguns poucos exemplares sobreviveram intactos até os dias de hoje. Cara, quem vai lutar pela honra das abelhas agora? Como todo guerreiro moderno, eu tenho minha fiel armadura tecnológica, que me protege nas lutas do dia a dia. As incríveis camisetas da Insider. O que eu mais gosto nas camisetas da Insider é que elas são versáteis. Eu não gosto de passar horas e horas me preocupando com o que vou vestir, mas é bom estar sempre arrumado, sabe? Pra quando eu vou almoçar com minha vozinha. E na Insider Store, eu encontro vários kits de peças masculinas e femininas, com itens do mesmo modelo e até looks completos, com preços especiais. Assim, eu consigo renovar o guarda-roupa com peças duráveis, estilosas e frescas, ideais para enfrentar todas as minhas batalhas. E uma de minhas favoritas é a Daily T-shirt, uma ótima opção para o dia a dia. Mas se você nunca testou nenhum produto Insider, talvez o Starter Pack seja uma boa opção para começar. E aproveite, porque a Insider antecipou as promoções de Black November. Usando o meu cupom SÉRIO15, você economiza ainda mais, pois ele é acumulativo, e o desconto total pode chegar a até 40%. Mas seja rápido, pois os estoques são limitados. Cabeça de peixe. Eu amo comer peixe, mas nunca pensei em vestir um. Ao contrário do povo Kiribati, que chegou à ilha de Kiribati, na Micronésia, há cerca de 5.000 anos. Com poucos materiais à disposição, esse povo engenhoso criou o Tebarantaut, uma armadura feita com restos de peixes secos. O capacete era feito a partir de um baiacu inflado, que ficava enterrado por uma semana para secar, até se transformar em apenas uma pele dura e espinhosa. Eles também teciam peitorais e protetores de costas, com fibra de coco, e completavam o conjunto com espadas feitas de madeira incrustada com dentes de tubarão. Eu sei que tudo é feito de materiais orgânicos, mas isso é tão heavy metal. Por mais impressionante que seja a aparência dos Tebarantaut, eles não eram muito bons para combate, já que o guerreiro usando a armadura tinha que se mover com cuidado durante os duelos, e as peças podiam ser destruídas com um único golpe certeiro. Em vez de batalhas reais, é provável que essas armaduras fossem usadas apenas para rituais e cerimônias. Eu só acho que se alguém usando esse traje pavoroso me chamasse para um duelo, eu ia me render sem pensar 2 vezes. A armadura de Brewster. Em 1917, a Primeira Guerra Mundial estava a pleno vapor, e o médico americano Guy Brewster queria fazer sua parte. Então ele fez o que qualquer homem normal naquela época faria. Inventou sua própria armadura. Ela consistia em uma grande placa corporal em forma de escudo, com meio centímetro de espessura, presa com fivelas nos ombros e arrematada com um capacete em forma de balde, para proteger a cabeça do usuário de todos os ângulos. Em abril daquele ano, o próprio Brewster vestiu a armadura para demonstrar seus méritos. Ele foi golpeado com uma marreta, e em seguida alvejado por uma metralhadora.
Para sorte de Brewster, os testes foram bem-sucedidos, e ele até afirmou que o impacto dos disparos de metralhadora foram apenas 1/10 do impacto da marreta. Mesmo assim, pesando mais do que 18 quilos, a armadura era incômoda de usar, e o capacete reduzia bastante a visibilidade, o que a tornava bastante inútil. Além disso, em 1917, a guerra estava chegando ao fim, e portanto, a armadura nunca foi usada. É uma pena, pois o nome Batalhão Brewster me parece bem legal. Força na dentadura. Eu tenho um pavor absoluto de pessoas usando máscaras assustadoras. Então, eu acho que eu teria um colapso total se alguém me atacasse usando isso aqui. Essa armadura tradicional era usada pela tribo Tlingit, que habitava o sudeste do Alasca e ilhas próximas desde cerca de 8000 a.C. Esses guerreiros usavam um casaco de pele sem mangas, ajustado ao corpo, além de um colarinho e um capacete, feitos de madeira, que representavam rostos humanos ou de animais, e eram feitos para causar terror em seus inimigos. Bom, eu tô apavorado, e eu não sou nem um inimigo. Se alguém tentasse atacar, o guerreiro podia levantar os ombros, fechando o espaço entre o colarinho e o capacete, e protegendo o rosto. Para provar sua força, o guerreiro tinha que sustentar o colarinho para cima, usando apenas os dentes, mordendo uma pequena aba de madeira. Se a mandíbula não fosse forte o bastante, o colarinho ficaria abaixado, deixando o pescoço exposto. Cara, eu me pergunto se esses guerreiros tinham um bom plano odontológico. Fantástico Filipo. Se você quiser se destacar hoje em dia, use roupas de designers famosos como Giorgio Armani ou Calvin Klein. Mas, no século XVI, o nome que estava na boca de todos era Filippo Negroli, cujos designs de armaduras não eram nem um pouco práticos para o campo de batalha, mas eram tão detalhados que os ricaços compravam as armaduras apenas para ostentar o quanto eram abastados durante desfiles e cerimônias. E quando Carlinhos Sabichão, Carlos V, o Sábio, o então Sacro Imperador Romano, procurou Negroli querendo uma borguinhota, que é uma forma elegante de dizer capacete, Negroli criou sua obra-prima. Essa borguinhota dourada foi confeccionada com muito cuidado, usando metal polido, com o cabelo sendo decorado com ouro de verdade, o que significa que ela pesa cerca de 3,6 quilos. Apesar de parecer que foi feita para um ciclope, acredita-se que, na verdade, ela deveria ter outra parte móvel, que cobriria os olhos e o nariz, protegendo todo o resto do imperador. Mas, por algum motivo, ela nunca foi feita. Bom, pelo menos ela cobria a parte do queixo, porque esse cara com certeza precisava. Manoplas do poder. Do final do século XV ao início do século XVI, o Sacro Imperador Romano, Maximiliano I, reinou supremo. Ele tinha o corpo de homem e o nariz de panqueca. Qual é o problema dos imperadores romanos com características faciais bizarras? Mas voltando ao nosso assunto, esse imperador adorava armaduras. E como você pode ver por essas manoplas forjadas em aço absolutamente incríveis, acho que eu já vi essas manoplas antes. Me parecem familiares. O estilo gótico tardio significa que elas devem ter sido criadas por volta da década de 1490, ou até mesmo na década de 1520, e as peças têm intrincadas gravações com tema floral. No entanto, essas não foram as únicas manoplas de aparência fascinante que eu encontrei. Em maio de 2023, eu estava navegando pelo Facebook, lendo uma citação inspiradora postada por minha querida tia Simone, quando de repente me deparei com essas luvas de espinho. O grupo Ancient Explorers afirma que elas datam de 300 a.C. e são de algum império indo-persa não especificado. Mas eu tenho as minhas dúvidas e eu vou explicar por quê. Primeiro, elas parecem estar em condições muito boas para uma armadura que teria mais de 2.300 anos, em comparação com outros itens encontrados da mesma época. E segundo, se você pesquisar no Google Persian Warhammer Cosplay, algumas imagens muito semelhantes vão aparecer na busca. Vocês não me enganam. Mas elas ainda parecem muito legais. Não são práticas de se usar, mas imagino que seriam muito úteis para coçar as costas. Mas e aí? Você sabe se elas são originais ou não? Diz aqui nos comentários abaixo. O melhor amigo do samurai. Ok, a essa altura sabemos que os seres humanos precisam de armaduras, mas parece que nossos animaizinhos também precisam. O melhor amigo do homem, o cachorro, tem sido convocado para guerras há pelo menos 3.000 anos por várias civilizações antigas. E se voltarmos ao final do período Edo no Japão, por volta do século XVIII, um samurai excêntrico encomendou uma armadura completa para seu cãozinho, incluindo uma máscara feita de madeira entalhada. Provavelmente era apenas uma roupinha elegante para os fins cerimoniais.
No entanto, as armaduras que os conquistadores espanhóis usavam em seus cães de guerra definitivamente não eram. Vários registros do século XVI, período em que os espanhóis invadiram as Américas, relatam que eles usavam cães que tinham faixas com espinhos amarrados no pescoço e nas pernas para tornar os seus ataques mais eficientes. No entanto, se formos mais longe no tempo, por volta de 300 a.C., podemos encontrar descrições dos cães de combate molussianos, que eram usados pelos romanos e vestiam uma armadura completa. Mas não existe um consenso se as armaduras eram feitas de placas de metal, de cota de malha ou mesmo de couro. Mas e se você fosse alérgico a cães? Será que os gatos já foram vestidos com armaduras e levados para a batalha? Bom, até onde os historiadores sabem, não. Mas isso não impediu o artista canadense Jeff DeBoer, no início dos anos 90, inspirado pela armadura do século XV, feita para cães e cavalos, Jeff construiu essa armadura de cota de malha para um gato de batalha. Ela foi feita no estilo medieval europeu, e parece que o gato modelo era bem rechonchudo. Mas eu fico me perguntando, o que um gato poderia fazer em um campo de batalha? Ronronar pro inimigo? Um oponente de peso. Dizem que quanto maior, melhor. E eu tenho a impressão de que é por isso que as pessoas usavam elefantes de guerra. Os elefantes eram usados em batalhas para romper as linhas inimigas e provocar muito medo, mas até mesmo esses tanques vivos precisavam de proteção. Dá só uma olhada nessa armadura, feita para um elefante asiático adulto, do século 17 ou 18, originária da Índia. O que restou da armadura original possui quase 6.000 placas, feitas de couro e metal, mas a veste completa teria cerca de 8.000 placas. A armadura tem quase 120 quilos, mais ou menos o mesmo peso que 40 tijolos de barro. Considerando o peso aproximado dos 2.000 painéis extras que estão faltando, ela pesaria quase 160 quilos. Mesmo com as peças faltando, ela ainda detém o recorde mundial do Guinness de maior armadura de animal. E ela ainda vem com espadas de presas que eram fixadas nas presas de verdade do elefante. No sul da Ásia, os elefantes participaram de guerras desde o primeiro milênio a.C. até o século XIX. Esses animais eram usados para atacar as linhas inimigas ou para neutralizar um ataque inimigo iminente. O principal motivo, no entanto, era psicológico. Imagine que você é um soldado europeu que nunca viu um elefante na vida e então dá de cara com isso. Caça aos ursos. Colocar espinhos em qualquer coisa vai deixá-la 1000 vezes mais sinistra, principalmente quando a coisa coberta de espinhos já é muito sinistra para começo de conversa. Tipo isso. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Bom, dizem que se trata de um traje de caça, feito de couro, com direito até mesmo a máscara, coberto da cabeça aos pés com espinhos de madeira. Um post de 2014, contendo uma fotografia do traje grotesco, afirma que se trata de uma armadura para caçar ursos siberianos, do final dos anos 1800. Mas muitas pessoas especulam sobre sua verdadeira origem e propósito. Até o momento, não temos absolutamente nenhuma ideia do que se trata realmente, pois não há informações suficientes para determinar a função do traje ou sua origem geográfica e cultural. No entanto, há algumas evidências que sugerem que ele pode ter sido usado como uma representação folclórica durante festividades dos séculos 18 ou 19, na Alemanha ou na Suíça. O que sabemos com certeza é que em julho de 2021, o traje foi levado para a Menu Collection em Houston, Texas, e passou a ser exibido como parte da coleção Witnesses to a Surrealist Vision. O que quer que essa coisa seja, se eu fosse um urso e meio que eu não sou, eu não gostaria de dar de cara com um desses, muito menos um bando deles. Ziggy Stardust. Seu parceiro ou parceira já insistiu em usar roupas combinando porque fica fofinho? Sério isso? Tá, mas e se seu parceiro fosse um cavalo? Bom, na década de 1550, Sigismundo II Augusto, o grão-duque da Lituânia e o rei da Polônia, desfilava por aí com esse traje impressionante que foi criado para combinar perfeitamente com o seu cavalo. O conjunto feito pelo renomado artesão alemão Kunz Lochner foi um presente de sua irmã, que acreditava que apenas por vestir a armadura, seus inimigos não o atacariam. Ela dizia que a armadura em si era maravilhosa demais para ser estragada. Acho que a irmã dele não entendeu muito bem como se funciona uma guerra. Essa obra de arte de vestir era feita de aço, latão, couro e seda, totalmente decorada e finalizada com um capacete com viseira, através do qual ele podia enxergar. A armadura de seu cavalo combina com sua parelha humana em todos os aspectos, até mesmo na sela dourada e na cabeçada, que é o protetor facial, e que possui grandes chifres de carneiro dourados entalhados. Existem pinturas mostrando Sigismundo em sua armadura reluzente, mas nenhuma retratando o cavalo. Eu me pergunto qual dos dois ficava mais bonitão usando a armadura.
para enfrentar o calor. Todos nós já ouvimos falar dos cavaleiros tipicamente europeus, que andavam por aí vestidos com armaduras de metal e cotas de malha, atacando uns aos outros com suas grandes espadas brilhantes. Mas e quanto aos guerreiros de climas muito mais quentes? Com certeza, eles não poderiam usar todo aquele metal, pois iriam superaquecer, certo? Bom, em partes da África subsaariana, em especial na região do Sahel, os guerreiros usavam armaduras grossas e acolchoadas, chamadas jibás. Elas eram tecidas em algodão e provavelmente pesavam cerca de 4,5 kg, bastante semelhantes ao traje usado pelos cavaleiros europeus por baixo de suas armaduras de metal. Os jibás evitavam que o calor e o atrito irritassem a pele do guerreiro. Eles gostavam tanto dos jibás que até os cavalos usavam. Cara, isso aqui é estiloso demais. Esses trajes acolchoados, embora resistentes o bastante para desviar espadas, punhais e lanças, eram menos eficazes contra balas. Em 1896, durante a Batalha de Omdurman contra as forças anglo-egípcias, lideradas pela artilharia, mais de 12.000 combatentes sudaneses que usavam essas armaduras perderam suas vidas. Não adianta ser estiloso se você vai acabar a 7 palmos. É osso, viu? Todos nós sabemos que os cavaleiros eram corajosos, galantes e muito bonitões. Eita, eu retiro o que eu disse. Diga olá para o capacete de Ceboia. Hoje em dia, Ceboia se refere às unidades de cavalaria de elite formadas por Carlos Emanuel I, Duque de Ceboia. Durante o século XVII, esses capacetes, feitos de aço enegrecido, eram projetados para parecer um crânio humano aterrorizante. Eu diria que eles acertaram em cheio, pelo menos na parte do aterrorizante. O design fez com que eles ficassem conhecidos como Totenkopf, ou Cabeça da Morte, para aqueles que não falam alemão. Se o fato de serem assustadores não fosse ruim o suficiente, esses capacetes podiam resistir e proteger o usuário de tiros das armas de fogo antigas. Então, mesmo que os inimigos atirassem nessas aberrações com cara de caveira, eles apenas continuavam lutando. Fala sério. Dar de cara com um desses seria tipo tá dentro de um filme de terror de verdade. Pingando suor. Literalmente. Aqueles que são conhecedores da cultura japonesa. E não estou falando daquele seu primo que assiste uma quantidade excessiva de anime. Sabem muito bem que não há nada mais legal do que as máscaras de samurai, geralmente chamadas de Mingu ou Minyoroi. Somen é o termo japonês para as máscaras que cobrem o rosto por completo. Elas eram usadas com frequência por samurais de alto escalão e eram feitas de metal laqueado ou couro, o que lhes dava uma variedade de cores. Essas máscaras variavam muito em termos de estilo, embora as minhas favoritas sejam as feitas no estilo Hesai. Elas tinham expressões agressivas e raivosas para afugentar qualquer aspirante a valentão. Algumas máscaras representavam a forma de demônios do folclore. Outras tinham bigodes, feitos de pelos e cerdas de animais como ursos e tanukis. Só de olhar dá para imaginar que o usuário ficaria com muito calor. E você está certo. Eles suavam tanto com essas coisas que alguns Mingu faziam um furo de drenagem embaixo do queixo, para o suor conseguir escorrer. Aposto que você nunca viu isso nos animes. Capacete com tentáculo? Ainda falando sobre samurais, nós temos que dar uma olhada nesse capacete do século XVI. Uau! Esse estilo de capacete é chamado de kabuto. O capacete em si é feito de 28 placas de aço, enquanto o protetor de pescoço é feito de 5 placas de aço, cobertas com couro laqueado e unidas com fios de seda. O polvo dourado, feito de ferro e coberto com papel machê, podia ser removido, dependendo da ocasião em que o samurai estivesse participando. Ou seja, ele não ia para uma batalha com o polvo na cabeça. O dono dessa peça elegante deve ter sido um samurai de alto escalão, e o kabuto é um símbolo de seu alto status. Não é de surpreender que esse cara quisesse um cefalópode na cabeça, pois o polvo é um símbolo cultural importante no Japão, representando a relação entre o povo, o mar e os seus habitantes. Cara, isso é tão tentaculoso. Não tão angelicais assim. Quando sua vozinha dizia, você é um anjinho, meu neto, ela geralmente queria dizer que você é bonzinho e bem comportado. Bom, talvez ela mude de ideia ao ver uma tropa de hussardos poloneses avançando em sua direção. Essa cavalaria pesada serviu à comunidade polonesa-lituana entre 1503 e 1702. A primeira coisa que chama a atenção sobre esses incríveis soldados são as grandes asas presas à armadura. Feitas de tiras de madeira com penas de águia, falcão ou abutre, elas eram uma visão impressionante. Os hussardos atuavam como tropas de choque. Acreditava-se que quando eles avançavam em batalha, a visão e o som de suas asas batendo assustavam os cavalos dos inimigos, e acho que os próprios inimigos também.
O restante da armadura dos hussardos era feita sob medida para facilitar a movimentação, o que a tornava leve e confortável, pesando apenas 15 quilos. Isso permitia que os hussardos fossem mais rápidos e que seus cavalos galopassem a toda velocidade por longos períodos. Quem é o anjinho da vovó agora? O ilustra Libaerts. Todos nós gostamos de nos expressar, alguns por meio de desenhos, outros por meio de pinturas, mas alguns por meio da confecção de armaduras. E na década de 1550, Eliseus Libaerts era o mestre das armaduras. Ele mostrou esse conjunto para Maximiliano II, do Sacro Império Romano. Feita toda em aço e latão, ela foi ricamente decorada com cenas da mitologia romana, com pequenos herculesinhos espalhados por toda parte. Mas essa não foi a única armadura lendária que Libaerts construiu. Entre 1563 e 1564, Libaerts voltou à ativa e criou essa impressionante armadura de desfile para o rei Erik XIV da Suécia. Ele claramente tinha uma quedinha pela mitologia clássica e entalhou o rosto ameaçador da Medusa entre os detalhes intrincados dessa peça impressionante. Para ser mais incrível que isso, só se a Medusa pudesse transformar as pessoas em pedra de verdade. Roupa de justa. No início do século XVI, os alemães gostavam tanto de lutas de justas que criaram o Gerstech, que significa justa de paz. Dois competidores armados com lanças sem corte atacavam um ao outro. O objetivo era derrubar o oponente ou quebrar a lança contra sua armadura. Porém, a parte mais legal dessa armadura era que o cavalo usava uma almofada peitoral cheia de palha como uma espécie de para-choque, para proteger a si mesmo e as pernas do cavaleiro em caso de colisão. O cavalo também usava um tapa-cega na cabeça para manter os olhos cobertos e evitar que ele se esquivasse do ataque. Eu também correria desgovernado por aí se eu tivesse os meus olhos tapados. Bom, nas décadas de 1580 e 1590, as lutas de justas na Europa já estavam fora de moda. No entanto, no atual estado alemão da Saxônia, eles ainda estavam em pleno vigor. E trajes incríveis como esse aqui eram feitos para se destacar da concorrência. O conjunto todo pesava mais de 41 quilos, ou seja, cerca da metade do peso de um homem moderno comum. Grande parte desse peso vinha do grosso escudo de ombro, preso à armadura, projetado para manter o tronco do usuário inteiro, depois de ser atingido por uma justa. Acredita-se que essa armadura tenha sido usada em um torneio durante um casamento em Dresden. Eu só queria saber qual trilha sonora um DJ tocaria nesse casamento. De penas pro ar. Podem confiar em mim, rapazes, eu conheço bem as mulheres. E acreditem em mim quando eu digo que não há nada que uma garota goste mais do que um par de penas saindo de sua cabeça. Por que vocês estão me olhando assim? Essa técnica funcionava para os oficiais de alto escalão da corte imperial chinesa do século XVIII. E algumas coisas são simplesmente atemporais. Essa armadura cerimonial é chamada de jinjia, que significa algo como armadura com pregos. Ela consiste em uma jaqueta com mangas longas e um saiote na altura do tornozelo, e seu nome é baseado no fato de ser confeccionada com placas sobrepostas, pregadas dentro das camadas de tecido, deixando as cabeças de pregos adornadas à mostra no exterior do traje. Por ser um traje militar pouco prático, os oficiais não o usavam em batalhas de verdade. Deve ser bem difícil de se esconder do inimigo quando você tem penas no alto da sua cabeça. Só por Deus. Em 1672, um estranho pacote chegou à cidade suíça de Wil, mas não era um pacote qualquer, era São Pancrácio, um santo mártir. Você pode estar pensando que eu estou falando de uma estátua de santo, mas não, eu estou falando dele mesmo. Ou, mais precisamente, do que sobrou dele. A princípio, ele chegou vestido com um uniforme de legionário romano, mas depois de ficar acondicionado na igreja católica da cidade por várias décadas, os restos mortais acabaram sendo colocados em um traje feito por um ourives, em Augsburg, na Alemanha, no século XVIII. E que armadura! A peça adornada apresentava uma auréola dourada sobre o capacete e uma túnica prateada cobrindo a porção inferior. É evidente que não se trata de uma armadura prática, mas oferece uma estrutura sólida para exibir os restos mortais do mártir. Mas por quê? Bom, no século XVI, a Revolução Protestante estava crescendo no norte da Europa e as igrejas católicas estavam sendo saqueadas. Procurando algo para substituir suas decorações, as igrejas católicas recorreram aos restos mortais sagrados encontrados nas catacumbas de Roma. Os esqueletos eram remontados e adornados com joias, roupas e, nesse caso, armaduras, e depois colocados em exposição. Meu Deus, quem será que teve essa brilhante ideia? Talos.
Embora os conjuntos de armaduras históricas sejam incríveis, os conjuntos futuristas encontrados em videogames estão em outro nível, como os trajes de combate do EVE Online. Olha só como eles são incríveis. Eu queria muito que fossem reais. E por incrível que pareça, isso quase aconteceu. Em 2013, o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos anunciou o desenvolvimento de um traje de assalto leve para operações táticas, ou Talos. E, uau, parece algo saído de um videogame. O Talos seria composto por um exoesqueleto motorizado, que aumentaria a força, velocidade e a resistência do usuário, tornando ele quase sobre-humano. Esse exoesqueleto oferecia suporte a um sistema de blindagem corporal, que envolveria 60% do operador, protegendo-o de disparos de rifle, em comparação com a cobertura de 18% que coletes à prova de balas atuais oferecem, o que seria um grande avanço. O capacete robusto, a armadura e o colete seriam sustentados por uma coluna rígida e articulada, e todos os elementos seriam alimentados por um pequeno conjunto de baterias. Infelizmente, aqueles que sonhavam em se tornar um super soldado ficaram desapontados em fevereiro de 2019, quando o traje Talos foi considerado inviável. Em vez disso, o Comando de Operações Especiais disse que iria concentrar seus esforços na criação de sistemas especializados em transportes de carga, como o XOS-2. Esse exoesqueleto aumenta a força do usuário, permitindo que ele levante até 90 quilos por períodos prolongados, e até mesmo permite romper uma madeira de 7,6 centímetros. Bom, pelo menos parece que eles estão dando um passo poderoso na direção certa. Mas e você? Qual dessas armaduras você achou a mais interessante? Diz aqui nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!